Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou o Custódio e a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, falando de livros, de escritores, sempre com um convidado mega especial, como a que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes disso, antes de apresentá-la, gostaria de convidar todo mundo aí, obviamente, a acompanhar a gente nas redes sociais, não deixar de curtir o canal aí no YouTube, sininho, para toda vez que a gente tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, e nos acompanhar aí nas redes também, pra gente, o tempo inteiro a gente está soltando conteúdos novos aí, né? Em diversos formatos, conteúdo vídeo completo, vídeos cortados, melhores momentos, dicas de livros que esses escritores estão dando aqui, que é muito legal também. Então não deixa de seguir a gente aí para vocês ficarem o tempo inteiro aí conectados com a gente e com o que a gente está conversando aqui também. Bom, nossa convidada de hoje é escritora, professora de escrita criativa, doutora em literatura pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e PhD em escrita criativa pela PUC-RS. É idealizadora do programa Formação de Escritores e do curso 321 Escreva e do método Mais Vendidos. Seu romance de estreia, A Filha Primitiva, foi vencedor do Prêmio Kindle de Literatura 2021, do Prêmio Jacarandá 2022 e do Prêmio Mozart Pereira Soares de Literatura 2023. E vai ser adaptado para o audiovisual, agora publicado pela José Olímpio. É também autora do volume de contos A Mulher Mais Amada do Mundo, em 2020, publicado em 2020, e colunista do jornal O Povo e do Publish News. Eita, mas tem coisa! Bem-vinda aqui, muito bem-vinda ao Histórias Diversas, Vanessa Passos. Obrigada, que honra poder estar aqui participando. Eu que já acompanho, que assisto, que vejo, poder estar aqui agora como autora para conversar contigo é uma honra. Demais, a honra é nossa. Imagina ter uma audiência, ter você como nossa audiência, a honra é gigantesca. Super obrigado aí por estar aqui com a gente e também pela audiência, tá? Para a gente aquecer aqui o tema, me conta um pouquinho como é que começou a sua relação com literatura, com os livros. Já foi desde criança ou você veio descobrir isso depois, pegar esse amor um pouquinho mais tarde, assim? Começou cedo. Eu tenho uma frase que eu repito, que a literatura, ela me salva. Ela me salvou desde sempre e é real. Porque se hoje eu estou aqui falando no microfone, falando na TV, falando nesses espaços, isso seria uma realidade impossível no começo da Vanessa. Eu digo que eu sou meu próprio arco de personagem, porque eu era tímida ao ponto de não conseguir falar, não conseguir no microfone jamais. Não tinha muita dificuldade de relação interpessoal mesmo com as pessoas. Entendi. E a biblioteca era o meu refúgio. Então, assim, lá eu fugia para a biblioteca da escola e me apaixonei pelos livros. Então, eu comecei a ser aquela rata de biblioteca. Eu lia tudo. E uma coisa me chamou muita atenção. Como que um escritor, uma escritora que não me conhecia, que não fazia ideia de quem eu era, acessava os meus sentimentos, quando eu, ali na realidade, não conseguia conversar com quem estava do meu lado. E aquilo mexia muito comigo. Eu disse, como esse safado sabe do que eu estou sentindo, sabe? Era mais ou menos assim. E aí, daí veio o desejo, e tudo isso solitariamente, assim, sem compartilhar com ninguém. Não tinha uma família leitora, não tinha amigos leitores. Na verdade, eu era a nerd que sofria bullying. E aí, o que acontece? Me deu vontade de começar a escrever. E algo que é curioso é que esse desejo de escrever, ele veio possível quando eu comecei a ler mulheres. Porque, assim, num primeiro momento eu li muitos homens. Por razões óbvias, né? Por razões óbvias, né? Então, o que tinha ali? Então, li muito Pedro Bandeira. Fui apaixonada, eu tinha uma relação ambígua ali entre José de Alencar e Machado de Assis. Era uma coisa quase que promíscua, eu ia de um para outro. Aquela loucura. E aí, a primeira mulher que eu li foi Clarice. E mexeu comigo de uma maneira, porque... Perturbadoramente. Perturbador. Eu li, eu disse assim... Como eu não entendo nada do que eu tô lendo, imagina, Clarice lendo Clarice na 7ª série. Gente, eu não entendo nada, mas eu tô apaixonada, eu tô inebriada por essa mulher de uma maneira. E
É uma confusão hipnotizante, né? Foi. E aí eu falei, tem mulher que escreve. Uhum. E aí depois fui ler Lígia Fagundes Telles, que foi a responsável por eu começar com os contos. Nossa, maravilhoso. Então, eu falei, nossa, vou escrever. Então, eu andava sempre com Mas um já livro. começou numa ótima escola, né? Que inclusive eram amigas, né? Clarice e a Lígia. Amigas. E Clarice morria de ciúme de Lígia com Wilda, né? Sim. Que adoro essa Verdade. coisa do ciúme. Então, o que acontece? Eu andava com sempre um livro, um caderninho e uma caneta. E aquilo me deu voz. A voz que eu não sabia que tinha. Muito legal. E aí, quando você... como foi a decisão de escrever o primeiro livro? Porque nessa época eu entendo que você estava escrevendo ali de uma forma mais... Sim. Sem saber que eu ia ser uma escritora profissional. Exato. Começou assim. Como tudo que eu mais amava era ler e escrever, e era o que me salvou, eu decidi ir para letras. Fazer graduação em letras, porque eu que sou cearense, né, moro em Fortaleza, no Ceará. Então, eu disse, não, é o curso que está ali mais próximo daquilo que eu amo. E aí comecei, me apaixonei pelo curso, assim, eu já tinha um pouco também dessa vocação de ensinar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Custódio. Eu comecei a trabalhar, acredite se quiser, com 10 anos de idade. Nossa, muito cedo. Dando aulas de reforço. Só que era uma coisa individual ali, assim, né? 1 a 1. E ser professora também, de alguma maneira, me ajudou a estar nesse lugar, assim, de exposição. Porque você... te jogam ali uma sala com 30, 40, 50 alunos num palco. Sim. E você vai ter que enfrentar aquilo. Então, também foi importante. Mas o que acontece? Dentro da universidade, tinha muito espaço para cultura. Primeiro que eu me tornei uma bolsista de cultura e arte. Eu organizava um projeto que se chamava Sarau Entre Palavras, que unia literatura, escrita, dança, música, teatro. Era uma coisa linda. O nome é ótimo, inclusive. E em segundo lugar, eu encontrei nos flanelógrafos, assim, nos espaços da universidade, um concurso literário. Então, a minha vida começou eu entendendo que eu poderia colocar um texto no mundo ali. E aí eu envio porque até então eu não tinha aquela ideia dos autores vivos, né? O que eu lia não eram autores contemporâneos, assim. E aí, o que acontece? Eu mandei o texto com muito medo, sem contar para ninguém, e o texto foi aprovado no prêmio. E aí, como premiação, além da publicação, a gente ia ter uma noite de autógrafos, ia ter um coffee break com outros autores. Eu disse, gente, vou conhecer autores vivos. Então, aquilo foi muito legal, porque na época... uma das pessoas que estavam no júri era o Maílson Furtado, que venceu o Prêmio Jabuti. Inclusive, livro do ano com A Cidade. Então, eu conheci o Maílson ali, naquele momento. E foi muito bacana poder entender. E ali eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Entendeu? Assim, além de ensinar... E você tinha quantos anos? Olha, eu uma pessoa sempre precoce, né? Eu tinha 11 anos, tipo isso. Eu entrei na universidade com 16 anos. Nossa, muito cedo. Na Universidade Federal, assim. E entrei com 16 e aí já começo ali, né? Porque quando eu... Enfim, é isso. Eu também não vou falar... Vou com calma. Vou contar só um pouquinho. Que nem romance. A gente dá uma pecinha do quebra-cabeça e depois vai dando outra. Mas então, que nem romance, como você falou, você falou que a Lígia foi uma escritora que inspirou você, e você começou escrevendo contos, imagino que também por conta desse contato com a Lígia. Mas como é que foi sair dos contos pro romance, assim? Eu passei muito tempo no conto. E quando eu digo isso, não é porque agora que eu fui pro romance, eu também não posso voltar a escrever conto, não tem isso. Mas eu me fascinei com o fato de poucas palavras poder impactar tanto uma pessoa. Gente, quando eu li aquele Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia, aquilo ali mexeu num lugar comigo. Então, assim, eu passei tempo escrevendo contos e o que eu fazia? Eu não era a gata das redes sociais ainda. Não tinha na verdade, né? Mas até o Facebook, aquelas coisas, eu ainda era muito tímida nesse lugar. Então, o que eu fazia? Eu comecei a escrever contos e mandar para prêmios.
Então, eu venci esse primeiro prêmio, que foi um prêmio regional. Depois vem o prêmio Unifor, que é um prêmio que existe, assim, e que ainda é muito atuante. Então, eu fui conhecendo outras pessoas. Depois venci um prêmio, que era o concurso literário de Presidente Prudente em São Paulo. Aí foi a primeira vez que eu viajei para um prêmio e para receber a premiação no Salão do Livro. Que demais. Então, aquilo foi mexendo comigo Mas o que acontece? Eu tinha uma vida louca, imagina. Eu fui mãe na adolescência. Eu dizia que eu era o pai do Cris. Eu digo que eu fui o pai do Cris, que tinha 1 milhão de trabalhos. Então, eu fazia tudo que você imagina na face da terra. Até bailarina eu já fui, assim, durante um tempo. Então, eu não dava conta ainda, naquele momento, de escrever, por exemplo, um romance. Que você se dedica muito tempo àquela história, aos personagens. E eu, nesse período, que não sei se você sabe, que eu fui professora concursada também. Você foi tudo. Eu fui tudo. A minha editora, Lívia Viana, da José Olímpia, ela diz assim: Vanessa, sua música eu nasci há 10 mil anos atrás. Porque você já fez muita coisa. Eu já te contei que eu já fiz isso, eu já te contei que eu fui bailarina por 10 anos, eu já te contei. Então, tem isso. Eu passei no concurso público. Não, só um parêntese. Eu tinha um amigo que é assim também, né? E uma vez, tipo, eu já sabia que ele tinha feito muitas coisas. Uma vez eu estava voltando do Rio com ele, aí ele tava no avião com ele, a gente trabalhava juntos e tinha um cliente no Rio em comum. A gente viajava bastante pro Rio juntos. Aí ele falou assim: você sabe que eu já toquei em barzinhos à noite, né? Falei, criatura, o que você já não fez? Não fez. Você não... Então vai ler o currículo e diz assim: não fez apenas isso. Exato. Todo o resto, imagina. Todo o restante, check. Mas é isso, assim, eu tive um tempo de muita atividade, porque assim que eu finalizei a graduação, na verdade eu até fiz colação de grau especial para assumir o concurso, eu passei como professora efetiva do Estado. Então eu era professora de literatura, de língua portuguesa, de redação na escola pública. Delícia. E foi uma escola para mim. Imagino. Enorme, né? Assim, porque eu fiz tudo isso, eu tinha 40 horas semanais. E eu passei num mestrado acadêmico na Universidade Federal. Era engraçado porque a minha mãe, eu sempre falo dela, gente, ela diz assim: tem que me pagar algum royalties aí, direitos autorais, que toda entrevista fala de mim. Mas ela dizia assim: você vai fazer isso, espera o probatório, que é aquele período que você pode ter um afastamento. E eu falei: mas se eu morrer? Eu sou muito movida pela morte. Eu dizia assim: se eu morrer? Não, vou fazer logo. Então, eu acabei conciliando e depois emendando no doutorado. Então, imagina, 40 horas, uma vida acadêmica, uma filha. Eu não dava conta de escrever, naquele momento, um projeto inteiro. Então, eu ia escrevendo contos, textos curtos, narrativas curtas, e mandando para prêmios, para concursos. E aí, o meu projeto era esse. Vou passar no doutorado, vou pedir o afastamento ali momentâneo e vou me dedicar ao livro, porque eu queria tanto publicar um livro de contos que de alguma maneira tivesse ali, porque eu tinha vários contos em revistas e em prêmios, em antologias. Como colocar isso num único lugar também, exatamente. Né? Mas o romance que já era ali um desafio, uma coisa que eu queria muito. Não, demais. E eu gostei dessa parte, tipo, enquanto você não tinha tempo ali de produzir uma coisa única, mais linear, né? Você ia produzindo textos mais curtos, que não deixam de ser complexos. Acho que o desafio de escrever conto é mega desafiador também, porque você tem que contar uma história de uma forma muito curta, né? Muito simples, fácil de ser entendida e tudo, e numa versão muito curta. Então tem que ter um poder de síntese muito grande. Mas em compensação, quando você vai para o romance, você tem uma linha ali muito maior de construção de narrativa, eu sinto que o né? leitor, Custódio, ele é menos piedoso com o contista. Sim. Por exemplo, por ser curto, o leitor, assim... não tá bom, eu vou largar. Isso é verdade. O romance, a pessoa fica... não, deixa eu esperar mais um pouquinho. Deixa eu tentar mais um pouco. Deixa eu ver se vai me convencer aqui mais um pouquinho. Verdade. Tem isso. Então, eu tinha muito esse trabalho, assim, de revisar, de cortar. Sim. E a minha escola foi no conto, inclusive pro romance. Perfeito, ótimo. Você falou aí que você não era rata ainda das redes sociais na época.
Hoje a gente vê, né, assim, você e muitos outros autores, os autores contemporâneos aí, muito conectados nas redes, Sim. né? E ali com muita troca com os leitores e tudo, que eu acho absurdamente saudável. Mas eu queria te perguntar o que tem de positivo nessa experiência e o que não é tão positivo assim? Olha, o que acontece, assim, essa mudança, ela aconteceu de que maneira? Foi justamente pensar nisso, porque num primeiro momento eu me esquivava mesmo das redes sociais, porque eu só via o negativo. Uhum. Então, assim, o que me causava medo na rede social? Essa coisa da terra sem lei, sabe? De uma pessoa se validar da distância para ofender, para ter discursos de ódio, para haters. E mais do que isso, a questão do assédio também. Porque como eu já tinha tido muitas experiências negativas com o assédio, então isso me preocupava muito e me distanciava das redes sociais, assim, além da própria vergonha que eu tinha naquela época de timidez. Então eu olhava só para aquilo que era negativo. E aí eu parei para pensar de que a rede social também é um espaço extremamente democrático. Porque quando eu estava na universidade, eu tinha muitos projetos que eu queria colocar no mundo e não dava. Eles esbarravam na burocratização, ou então ficava num lugar meio elitista, sabe? Nós aqui no doutorado falamos só para quem já está no doutorado. Aí aquilo me dava uma angústia, porque eu falava, gente, a literatura é para ir para o mundo. Isso é maravilhoso, isso me salvou. Eu sou o que eu sou, eu estou aqui por conta da literatura, sabe? Até tive a oportunidade de falar para o Pedro Bandeira. Estivemos na Flipelô juntos. E eu falei, Pedro, eu era aquela garota depressiva do Marca de uma Lágrima. Sabe? Aquela menina que se escondia ali, que escrevia as cartas. Então, eu acho que é muito isso. E eu pensava, isso tem que chegar nas pessoas. E a internet traz essa acessibilidade. Eu falei, poxa, é um egoísmo da minha parte, porque eu já estudava muito, né? Não só na trajetória acadêmica, mas fazia cursos, formações, tudo que eu podia, e não compartilhar com alguém. Então eu peguei essa vergonha, peguei esse medo, coloquei no bolso e falei, vou começar. Não, legal. Eu acho que então o ponto positivo aí é você poder compartilhar mais, né? O mundo fica mais aberto, né? Você não precisa ficar fechado numa sala. E conheci tantas pessoas. Mas qual o ponto que para você ainda é uma questão assim dessa troca? A invasão, a invasão, olha, os haters, o anonimato, esse ódio anônimo que as pessoas ficam atrás ali de um nickname, detonando tudo. Exatamente. Olha, hoje eu li... Tudo isso é negativo. Agora, hoje eu lido muito bem com tudo isso. Já houve uma época que não, que eu ficava arrasada, que eu ficava mal, que aquilo me angustiava. Só que o que aconteceu? Eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência da minha identidade. Eu tenho consciência dos meus valores. Perfeito. Então, pode quem quiser falar o que for a meu respeito, que aquilo não me incomoda mais. Entendi. Entendeu? Você chegou num nível de maturidade que você falou, eu cheguei nesse nível legal. de maturidade. Pode falar que eu sou feia, pode falar que o livro não presta, pode falar o que for, porque, primeiro, eu acho que tem uma questão da liberdade mesmo, de expressão e de gosto. Existe uma pluralidade na literatura. Inclusive, é uma coisa que eu questionava muito na universidade, era alta literatura, essas coisas que se falavam e tudo mais. E eu sou muito tranquila quanto a isso, mas eu sei que muitas pessoas adoecem, sofrem, ficam ansiosas. Então, é um lugar que tá sempre te cobrando, sabe? Sim. Eu concordo com você. Te colocar em caixinhas. Isso é o que eu mais... Não gosto, não quero ser colocada em caixas, entendeu? Eu já ouvi assim, nossa, tua literatura teu texto é tão literário, é texto de prêmio, você já venceu vários prêmios, mas você tem uma fala tão comercial nas redes sociais. Mas por que eu não posso ser literário e comercial? Por que eu tenho que ser uma única coisa? Exato. Eu posso ser o que eu quiser. Então, isso já me incomodou num determinado momento, mas hoje não. Perfeito, claríssimo e excelente.
Você falou aí de um ponto que eu queria tocar nele também. Essa coisa do elitismo, da literatura versus o que é literatura e o que não é literatura. A questão do Felipe Neto, vou aproveitar então o ponto aí que você trouxe, né, que ele fez uma crítica à Biblioteca da Meia-Noite, falando que isso não é literatura, que quem está lendo esse tipo de livro deveria pensar 1000 vezes, né? Enfim, fez uma bela crítica ali com relação a isso. Botando esse lugar ali, ele se colocando um lugar muito elitista, como se só o que ele entende como literatura, que é literatura, e todo o restante é algo descartável. Como é que você enxerga isso, esse mundo, esse clubinho da literatura versus tudo que tem de literatura distribuída no mundo, nas livrarias, na internet, em todos os lugares? É interessante porque eu acredito muito na pluralidade. Assim, existem muitas leituras, eu acho que existem momentos também. E o leitor, por exemplo, eu posso ser uma leitora que amo ler drama psicológico, mas eu também posso querer ler uma comédia romântica em algum momento. Entende? Assim como eu posso ver uma série, um documentário, por exemplo, um documentário lindíssimo que está na Globoplay, que foi feito pela Suzana Lira, que é quem vai dirigir A Filha Primitiva, que é Para os que Ficam, que é sobre suicídio. Mas eu também posso ver outra coisa, posso ver um romance, não vejo problema nenhum com isso. Eu acho que é esse lugar, eu acho que tantas pessoas odeiam a literatura e os livros, porque entra nesse lugar, sabe, da obrigação. Do sagrado. Você tem que ler. Do altar, né? Isso do sagrado. O George Agamben, ele tem um livro chamado Profanações. E eu adoro. Legal. Porque ele fala que tirar do sagrado essa coisa de sagrado e profano, você pensa profano logo no ligado ao sexo, né? A pessoa já fica assim, naquele pensamento. Mas ele fala que o profano é trazer para o cotidiano. É tirar da áurea do sagrado e trazer para o cotidiano. E é o que eu gosto na internet. No sentido da gente poder falar, de poder se expressar, de poder divulgar. Então, é muito complicado isso. Com a minha própria filha, por exemplo. Eu fico muito orgulhosa. Hoje, ela leu 30 livros. Já. Que demais. E ela fica brincando. Mãe, já passei de você. Diz, filha, mamãe tá trabalhando. Quantos livros que eu fiz leitura crítica? Ela, não. Só os que você leu. Livro assim. E aí, mas uma coisa que eu sempre fiz, Custódio, foi assim, vamos na livraria. Primeiro que ela me vê lendo. Tem muito esse discurso de você tem que ler, mas eu nunca tô com livro, sabe? Isso acontecia tanto com o grupo docente, que o professor tá mandando o aluno ler, mas nunca tem um livro. Nunca tá lendo. Sabe? E com os pais também. Então, quando a gente ia na livraria, eu dizia, a mamãe vai escolher o livro dela e você pode escolher o seu. Acabou. Então, ela ia olhar. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, porque eu acho que é legal ter uma mediação de leitura, né? Você pega os que você se interessou, a gente traz aqui para essa mesa e a gente vai discutir sobre eles. Legal. Então, é muito interessante. É democrático, é inclusivo, né? Tipo, é democrático. E você não fica também nomeando o que ela deve ler, né? O que ela Obviamente, deve uma ler. indicação ou outra é legal. Claro. Mas não ficar falando, não, você tem que ler isso, e é isso e acabou, sabe? Isso, e você vai entendendo o gosto, você vai conversando, você vai diversificando. Perfeito. Por exemplo, a minha filha se interessou por narcisismo. Um tema desafiador, né? Bem. E aí eu comprei um livro e ela disse, eu vi esse no TikTok. E aí tem gente que demoniza também o TikTok, pois né? Mas é um puta lugar de, ele falou, de literatura esse forte. Esse livro aqui eu vi no TikTok, eu me interessei. Aí eu disse, vamos ler juntas, vamos conversar sobre ele. Então, eu acho que é isso, assim. Perfeito. Ótimo. Vamos democratizar mais, né? E deixa cada um que monta o seu ambiente literário e tá tudo certo. Segue o game. A gente falou aqui no começo que você é fundadora do programa Formação de Escritores e do curso 321 Escreva, que deve ser bem legal ficar ali o tempo inteiro falando com esses novos escritores. Desafiador, né? Vamos dizer assim. E aí eu queria te perguntar o que faz uma pessoa ser escritora? E dentro da mesma pergunta quando um texto ou um livro está pronto para ser publicado?
Uau, que perguntas difíceis, né? Daria uma aula. Mas é muito legal porque todo esse trabalho, esse movimento de escrita criativa e de começar essas formações veio porque eu tive um professor que me tocou nesse lugar. Legal. Dentro da Universidade Federal do Ceará, assim que eu entrei lá, eu fiz uma disciplina chamada Laboratório de Criação Literária, com o Cid Ottoni. E foi muito maravilhoso, porque eu disse, quer dizer que eu posso unir as duas coisas? Que eu gosto, eu tenho vocação para lecionar e, ao mesmo tempo, a escrita? Porque isso não estava no meu escopo, eu não imaginava. Eu pensava como coisas separadas. Exato. E aí, quando eu vi... E ele era aquele professor muito democrático, porque a gente escrevia, a gente debatia, teve uma produção ao final, foi uma coisa, a gente costurou o livro. Sim. Ao final, era uma coisa muito artesanal, muito, muito bacana. E foi transformador, e ali eu decidi que eu queria ser professora de escrita. Mas que eu precisava de um longo caminho. Isso foi em 2010. Eu comecei os meus trabalhos em 2018. Então teve uma trajetória de 8 anos. Não é assim, pensei, desejei, amanhã eu começo. Maravilhoso. Então, eu acho que o primeiro momento, e que foi revolucionário para mim, foi o Rilke. O Cartas a um Jovem Poeta, que é o primeiro livro que eu recomendo para todo mundo que me acompanha nos meus programas. Por quê? Porque ele falou uma coisa que mexeu comigo. A gente está sempre num lugar querendo a validação do outro, de alguma maneira. Pronto, é period, né? Tipo e na literatura, no mercado literário, não é diferente. Então, eu percebo, às vezes, que os novos autores, eles estão nessa preocupação, nessa paranoia. E o Rilke, ele fala em Cartas a um Jovem Poeta, quando esse jovem poeta traz para ele os textos e os versos, diz assim, olha, antes de você me perguntar se os teus versos, se os teus textos estão bons, você tem que se perguntar se você morreria se deixasse de escrever. Quando ele fala aquilo, eu entendi que o primeiro movimento ligado à escrita, à literatura, tem que ser interno. E não externo. Porque senão você não consegue escrever nada genuíno. Nada que tenha verdade. Você fica, não, porque o mercado quer isso, ou porque alguém vai falar isso, alguém vai achar isso. O que a minha família vai achar se eu escrever isso? E eu já fui essa pessoa. Eu lembro que um dos contos que venceram prêmios era um conto erótico. Cadê? Eu não mostrei nunca esse conto pra ninguém. Naquele lugar da timidez ainda. Pra não dizer que eu mostrei pra uma pessoa, ela leu e falou assim, jamais imaginei que você escreveria isso. Aí eu fiquei super envergonhada naquele momento. Hoje eu sou completamente sem vergonha. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então é isso. Eu acho que o primeiro lugar é essa investigação de si. Quais são os temas pelo qual você é obcecado, que te atravessam, sabe? Então começa aí. E aí a leitura está também nesse lugar, porque um escritor é, antes de tudo, um leitor. Sim. Inclusive, no meu processo de escrita, antes de escrever, eu leio sempre. A leitura, ela quase que me faz entrar num portal, esquecer os boletos, esquecer o mundo pragmático e entrar no universo criativo. Então, eu acho que esse é o primeiro lugar. E sobre falar quando um livro está pronto, é difícil porque A Filha Primitiva teve 12 versões, né? Nossa. Então, eu acredito muito nesse lugar que o livro se constrói também na revisão. E para mim foi revolucionário, porque antes eu achava, porque eu acho que essa ideia romântica é alimentado também na literatura e na academia, que é o autor, a autora é uma gênia, senta e escreve a obra-prima. E aí, quando eu escrevi e me deparava com os meus erros, eu disse, não, gente, a escrita não é para mim. Porque eu não escrevo na primeira versão obra-prima. E aí eu entendi essa coisa de primeira versão. A primeira versão é esse lugar mesmo do rascunho, do esboço, das lacunas, dos erros, de conviver com os meus erros, com os meus vícios. E aí depois eu disse, vamos para outra versão. E eu passei a me apaixonar por esse processo. Legal. Sabe? Então eu acredito que tem aquele momento
que você já olhou muito texto, já passou por leituras críticas, que é uma coisa que eu recomendo, assim, nem todo autor, ao publicar, passa por isso, mas para mim é maravilhoso, porque eu acredito que eu não posso ser escritora e crítica da minha própria obra. Eu vou ter pontos cegos. Então, passar por esse olhar de alguém que vai conversar com você, não é dizer isso está errado, está certo, mas é te fazer pensar. E aí, depois desse processo, você vai sentindo que ele está pronto para ir para o mundo. Perfeito, excelente. Eu ia até te perguntar isso, assim, você sendo uma pessoa já de crítica, da crítica literária, né? Como é para você aceitar críticas sobre o seu trabalho, né? E aí, acho que está super claro aí o que você está falando, que é, claro, nesse aspecto vai ser sempre muito bem-vindo, né? Porque senão você fica muito só no seu lugar, né? No seu lugar, no seu olhar, que muitas vezes pode ser muito bom, mas às vezes pode ter algum problema, né? Por exemplo, já ouvi autores homens falando de livros que a personagem principal é mulher, e depois de ter escrito, dá para uma mulher ler e falar, cara, isso aqui tá completamente zoado. Isso aqui tá machista, tá com muito problema aqui, sob a ótica de uma mulher. Então, assim, né, e é um escritor bem maduro, do que eu estou me referindo. Então, assim, que já fez coisas muito bacanas sobre uma outra narrativa, sobre uma outra ótica. Mas na hora que se colocou no lugar de uma personagem feminina e tudo, eventualmente, se não tivesse tido 2, 3 releituras ali de quem está mais nesse lugar, provavelmente o livro teria saído com muitos problemas, né? Acho que esse é o ponto, né? Não, com certeza. E a crítica, ela é interessante, inclusive, para quando você não vai ouvi-la. Em que sentido? Quando tem a sugestão, nesse momento de feitura do livro, você pode, nossa, isso faz sentido, eu vou acatar. Ou você pode dizer, não faz sentido. Por que não faz sentido? O ato de você refletir e trazer argumentos te faz ter mais segurança do teu projeto. Eu vou dar um exemplo. Um dos leitores críticos do A Filha Primitiva foi o Paulo Scott. Foi o primeiro. Foram quatro leitores. E ele teve considerações muito bacanas, mas teve um momento que ele falou assim, Vanessa, as tuas 3 personagens centrais são femininas e elas não são nomeadas. Vai ficar desafiador para o leitor, isso vai ficar confuso. Acho que você deveria colocar nomes. E aí ele falou isso, eu fiquei refletindo, e aí eu falei, Paulo, eu não posso fazer isso. Porque o meu projeto, o meu livro não é apenas sobre maternidade, ele é um livro sobre violência. E quando eu trago a ausência desses nomes nas personagens femininas, eu trabalho o que está no conteúdo, o que está no enredo, no plot, para forma, que é o silenciamento e o apagamento dessas mulheres. Perfeito. Então, mas aí o que ele me falou me fez pensar, tenho que revisar muitas vezes para que as vozes dessas mulheres se diferenciem, que isso não fique confuso para o leitor. Exato. Então, por isso que o lugar da crítica é importante. Mesmo você sendo autocrítica, né? Exatamente. E mesmo você defendendo o que você acha que tem que ser defendido. Mas foi um ponto que ele trouxe, que você não concordou totalmente, mas você entendeu a crítica e readequou a história para ela fazer mais sentido. Cuidado. O ponto de alerta que ele falou, isso aqui pode ser um problema. Perfeito. E o que você está lendo? Olha, eu leio de tudo. Você lê muitas coisas de uma vez? Muitas. Sou ariana, né? Sou ariana, gente. Então, sou ariana, quer abarcar o mundo. Mas um livro que está mexendo muito comigo são os diários da Alice Walker. Eu adoro conhecer um pouco mais do processo de escritoras. A Alice é incrível. E foi publicado pelo Grupo Editorial Record. Então, assim, me fez voltar a escrever diário, inclusive. De tão forte que aquilo mexeu comigo nesse lugar também. Eu tô lendo também O Açúcar Queimado, que é literatura estrangeira, né? E porque tem um lugar da raiva ali naquela personagem. E eu penso muito pela voz da personagem. Eu acho que encontrar essa voz é uma das coisas mais importantes, assim, num livro. Então eu vou investigando. E de literatura brasileira, eu li recentemente reli Shelis Manioto,
com o Meu Corpo Ainda Quente, que tem essa prosa poética, esse ritmo, esse movimento. E comecei a ler Natália Timmerman, As Pequenas Chances. As Pequenas Chances, porque o luto também é um tema que me interessa muito. E esse lugar entre a realidade e a ficção também me interessa, porque... Sim. Eu tô gostando muito desse lugar, né? Eu li o da Natália, é incrível. E eu tô lendo um Que outro? Me indica. Não, eu tô lendo Meu Irmão, Eu Mesmo, do Trevisan. Que tem essa coisa entre, sabe, essa mistura, é uma coisa meio Ernaux ali, sabe? Um outro que também, nesse aspecto, eu gostei muito é o Que É Meu, do Zé Henrique Bortolucci também. Que tem essa narrativa ali, Exatamente. essa coisa entre o real e aí traz alguns pontos mais de ficção ali. Eu tô amando o livro, o Meu Irmão, Eu Mesmo, do Trevisan. Eu gosto muito desse lugar. Inclusive, vou aproveitar aqui para fazer uma crítica. A pessoa que Estamos aqui. Me deu o microfone porque você quis. O que acontece? É muito interessante porque, às vezes, eu percebo... E agora eu estou fazendo formação em roteiro. Então... Ver a diferença disso da literatura para o audiovisual é gritante, assim. O audiovisual, ele valoriza muito esse lugar do baseado em fatos reais, esse lugar da importância do real dentro da arte. E muitas vezes eu percebo que na literatura há um preconceito, Custódio, assim, de... é menor, está num lugar menor, sobretudo se for feito por mulheres. Exato. Você entende? Mas as pessoas estão adorando essa narrativa. Não, e as pessoas... Esse livro me recomendaram muito. Mas sabe o que eu estou te dizendo? Os leitores amam e os críticos dão uma alfinetada, você entende? O leitor, no geral. E eu acho que é importante a gente problematizar isso, porque, ainda que seja ficção, atravessa a mão que escreve. Exato. Você leu A Louca da Casa, da Rosa Monteiro? Acabei de ler, inclusive. Sério, olha, a gente não combinou, tá? Foi sincronicidade. Juro, vou fazer um post no final de semana desse livro. Não, o que acontece? Aquela última frase que ela coloca do Roland Barthes, que ela diz que toda ficção... Né? Ele fala, toda ficção é autobiográfica, toda ficção é autobiográfica e toda autobiografia é ficcional. Então, esse entrelugar. Exato. Não sei se é porque o meu novo romance ele vai figurar um pouco nesse lugar. E está sendo desafiador para mim também. Acho que por isso que eu estou protelando ele para o mundo ainda. Então já fica essas dicas aí também para você olhar essas outras obras aí. Exatamente, vou sair daqui já comprar. Acho que tem umas dicas boas ali. Do Trevisan também me indicaram o Pai Pai, que diz que é com essa mesma linguagem, nesse mesmo sentido. E eu tô amando o Meu Irmão, Eu Mesmo. Eu acho que o título é esse, que é muito bom também. E o que você leu? O que você leu esse ano que você falou, isso não rolou? Tem algum livro? Não me recordo de ter lido algo assim que não... Eu acho que... O que acontece? Eu acho que a gente sempre... De algum lugar a gente você aproveita alguma livro fácil? Coisa. Ou você insiste mais um pouco? Eu insisto. Assim? Eu insisto. Eu tenho essa coisa de... Não, deixa eu ler todo. Deixa eu ver o que... Porque eu penso muito assim, o que eu posso reter de bom? Eu acho que sempre a gente tem como reter algo de bom, sabe? Sem dúvida, sim. Então, eu tenho muito esse lugar. E, às vezes, até o que não... De alguma maneira pode não me agradar muito, mas eu também vou entender por que não me agradou. Não me agradou por conta do estilo ou me incomodou em algum lugar, em algum tema. Eu fico assim, quase uma terapia de mim mesma, sabe? A partir do que eu leio. É muito legal isso. Sim. E eu tenho lido muitas autoras, né? Muitas autoras, mulheres. Então vou aproveitar esse ponto aí das autoras mulheres que você trouxe. E vou te perguntar
você indicar 3 livros de escritoras mulheres que tiveram algum tipo de representatividade para você. Você já falou da Lígia e do livro de contos dela, né, que foi um marco aí até para a sua definição como escritora, né, esse lugar que você escolheu ali a partir daquele momento. Mas quem são outras 3 aí, 3 mais contemporâneas assim que você está lendo, que você fala, olha, essa... Olha, eu vou pegar autoras que tiveram uma relação muito forte, inclusive com a escrita de A Filha Primitiva. A primeira autora foi a Carola Saavedra. Maravilhosa. Assim, o Com Armas Sonolentas, ainda que seja uma linguagem muito diferente, mas essa relação entre essas mulheres, essa relação de não pertencimento que a Carola trabalha muito também, tudo isso é muito forte. Então, assim, eu já li tudo que a Carola escreveu e recomendo. É algo que me toca muito, assim. Eu tô com um manto para ler, você já leu, então Sim. É bom, gosta. É finalista do Oceanos, eu acho que até esse livro, né? Isso, o manto, eu tenho todos, né? Alguns estão no Ceará, eu preciso ainda trazer toda a biblioteca para cá, para SP. Mas Carola é uma. Outra autora que foi muito importante para mim, inclusive escreveu A Orelha da Filha Primitiva, é a Giovanna Madalosso. Assim, para mim ela tem um ritmo, ela tem uma voz e um modo de criar personagens. Para mim é uma aula. Lê Tudo Pode Ser Roubado, lê Sweet Tóquio, lê A Teta Racional, que é o livro dela de contos. É uma aula de criação de personagem. Então, ela foi inclusive a primeira pessoa que leu A Filha Primitiva. E assim, recomendo muito. Perfeito. Outra autora que abre... Eu estava aqui pesquisando os livros dela para dar uma olhada. O Sweet Talk é mais... eu acho que é o que eu mais recente. conheço. É o mais recente, para mim, é o mais... Acho que é o que eu já me relacionei mais, mesmo sem ter lido, assim. Com o título, capa e tudo. Mas boa dica aqui, anotado já para mim também. E trazer Giovanna para cá, ela é maravilhosa. Sim. Ela tá agora nesse trânsito Curitiba-São Paulo, mas ela também tá sempre por aqui. Maravilhoso. E Eliane Brum, que abre a Epígrafe, porque as pessoas conhecem muito a escrita jornalística dela, mas o Uma Duas foi muito forte para mim. Inclusive a Epígrafe fala aqui: um amor que odeia e um ódio que ama. Então me fez pensar nessa difícil relação entre mãe e filha e como a gente vê o amor, como a gente coloca o amor em caixinhas, como ele tem uma única maneira de existência. E essas mulheres se amam de forma diferente. Entendeu? Assim, entregar um prato de cuscuz também é amar. Entendeu? Amar não é só eu te amo. É verdade. Então, a Eliane, nesse livro, que é o livro ficcional dela, me fez pensar muitas questões. Não, você tocou num ponto aí, né, que fiquei pensando, eu tava vendo uma série, né, uma série que chama, não sei se você tá assistindo também, chama The Bear, acho que é da Star Plus, e eu lembrei disso agora, porque pra mim foi exatamente esse ponto que eu pensei quando eu tava vendo essa cena. Tem uma cena que tem uma personagem grávida e ela chega pra trabalhar de manhã no escritório e ela falou que não teve tempo de tomar café. E tudo acontece num restaurante, na verdade. Ela é a gerente do restaurante, trabalha no escritório do restaurante e tem todo o pessoal que trabalha, chefe, que trabalha na cozinha e tudo, produzindo a comida em si. E ela chega e fala, tava toda não sei o quê, aí a chefe fala pra ela, mas tudo bem, você quer que eu prepare alguma coisa? Não precisa, não sei o quê. Puta, mas eu posso preparar um omelete pra você. Ai, não vai dar trabalho? Não vai. Aí ela vai lá pro escritório trabalhar e a chefe vai preparar o melhor omelete, mais carinho possível que ela poderia produzir na vida, entendendo aquele momento que a pessoa tava corrida, tá grávida, tá não sei o que, tá chegando para trabalhar com milhões de coisas na cabeça. Ela faz o omelete com todo o carinho do mundo ali, coloca a receita, coloca o tempero, coloca o amor, coloca tudo, prepara um prato lindo, que é uma pessoa que ela podia só jogar um omelete dentro de um prato e entregar para ela comer. Ela prepara com todo cuidado, como se aquele prato fosse para a mesa de um cliente, com retoque, com refinamento, com tudo. Vai lá e entrega o prato para ela.
você vai aos prantos, porque isso é uma cena de amor. Sim. Isso é amor, né? Isso é cuidar do outro, né? Então, acho que você me levou para esse lugar aí, quando você fala de que amor não é muito mais do que falar eu te amo, né? E assim, às vezes a gente ama... Ai, eu me emociono, eu já fico com vontade de chorar, mas não vou chorar. Às vezes a gente ama com o que a gente tem, né, Custódio? Porque também tem toda uma ligação. O presente, ele é a soma do passado. Então, assim, às vezes você ama com as ferramentas que você tem. E aí, Exato. pensando nessas mulheres de filha primitiva que tentam um pouco e que são marcadas pela violência, então eu precisei me colocar no lugar e entender essas formas de amar. Perfeito. Eu acho que você trouxe bastante disso pro livro, né? As boas dicas. Acho que você trouxe 3 nomes aí. A Carol, acho que mais conhecida, a gente já falou bastante dela aqui. Mas a Giovana e a Eliane Brum, muito pouco, menos. Então, ótimas referências aí. Eu estava até olhando aqui no paralelo os livros da Eliane também, para já ficar de olho aí e comprar. A gente tem um quadro aqui, você ouvinte do podcast, você já conhece provavelmente, que é o nosso, que a gente chama de Momento 3 vezes. É um livro para você enaltecer, que foi bem importante para você. Um livro para emprestar, que você fala, olha, isso em geral é um livro que em geral as pessoas gostam. Não tenho medo de emprestar, vamos dizer assim, entendeu? Porque vai ser difícil alguém não gostar. E um livro para esquecer. Tipo, não me conectei. Eita, que difícil. Um livro para enaltecer, é porque escolher um é tão desafiador, é um desafio. Né? Para mim, que é Ariana, então, é mais desafiador. Mas, com certeza, um defeito de cor é um livro para enaltecer. Assim, sem um dúvida. Trabalho de anos. Literalmente. Ana Maria Gonçalves trabalhou muitos anos, muita pesquisa. E é algo, assim, cultural, um patrimônio para gente. Patrimônio. Inclusive, eu tenho... A nova edição lindíssima, né? Ai, né? Meu Deus, sou apaixonada. Tá lá, assim, fica quase que nem um quadro na minha biblioteca. A gente fica até sem querer tocar muito. Exatamente. E eu sou ciumenta com os meus livros. Eu também sou. Eu sou assim, eu compro um novo pra você, mas eu não empresto o meu. Eu faço isso também. Eu sou um pouco ciumenta. E até porque a gente precisa de referências. Assim, eu entendo super as pessoas que... Acho que quem trabalha mais com livro e tudo... Eu tenho que pegar. O tempo inteiro você tem que resgatar, né? Sim. Por mais que eu não esteja escrevendo, eu também produzo muito conteúdo baseado nos aulas, livros. Para pesquisa. Então, livros para X, livros que tocam na maternidade, livros que falam de luto. O tempo inteiro eu preciso resgatar essas referências para produzir conteúdo e tudo. Então, eu também fico nesse lugar, assim, é zero a questão de emprestar, mas às vezes quando alguém pede um livro, eu vi que você leu tal livro, você viu que Tudo é Rio da Carla Madeira, você gostou? Gostei. Pô, eu queria tanto ler, você me empresta? Não, me dá seu endereço que eu vou comprar um e vou entregar na sua casa. Eu faço isso. Eu dou muito livro de presente. Que eu acho um ótimo presente, né? Eu acho excelente. Ótimo. O segundo é? O segundo é para emprestar. Pronto. Para dar, né? Emprestar barra dar. A gente falou sobre isso. Olha, um livro que eu recomendo muito... difícil. Que a gente quer dizer vários, né? Mas... eu daria o Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madaloso. Eu sou muito apaixonada pela literatura da Giovanna. E ela tem um olhar para o aprofundamento das personagens, para o cotidiano, para uma existência que eu adoro, assim, para os dramas humanos. Ela consegue trazer uma simplicidade, mas ao mesmo tempo uma densidade. Que o Ítalo Calvino fala sobre esse peso e leveza, né? Então, ela traz um pouco da leveza e o peso ao mesmo tempo. Então... Qual que é a obra? O Tudo Pode Ser Roubado. Tudo Pode Ser Roubado. E é muito interessante. Eu tenho uma ligação afetiva com ele também, porque no enredo da narrativa a gente tem uma personagem que é uma garçonete. Mas que é esse, né? Mas que é ladra. Carinha dele aqui. E o que é? Ela vai ser contratada para roubar a primeira edição do Guarani. Do José de Alencar. Que é um livro que eu tenho uma relação muito afetiva com ele. José de Alencar sofre uns preconceitos, né, das pessoas
não, cansativo demais e tal. Mas é muito legal porque o Guarani, justamente esse livro, foi um livro que... acho que foi a primeira vez que eu me vi como personagem, você acredita? Porque a gente tinha ali a Ceci, que era a menina branca, loira, né? E tinha a Isabel, que tinha um corpo volumoso, que não era branca, que estava ali num não lugar. E eu digo, é assim que eu me sinto. Mesmo, então, muito interessante. Por isso que eu acho legal você ter essa relação de não obrigação com os livros e de se permitir, porque você passa a gostar, inclusive, de livros que as pessoas dizem, ah, não, pelo amor de Deus, Vanessa, você não gostou desse livro. Né? Um livro, um calhamaço, ou porque as pessoas têm um pouco dessa coisa do medo dos clássicos também, né? Sim. Eu acho que os clássicos são mestres pra gente, os contemporâneos estão aí também para trazer muita coisa pra gente. E a gente precisa desmistificar um pouco essa coisa dos clássicos, né? Muito. Que é uma literatura, em geral, gostosa, prazerosa, rica, né? Eu acho que tem muito a ver com mediação. Eu tenho um curso. Mas os clássicos, eu acho que tem um lugar pra galera mais geral, assim, de medo, de receio, de cuidado, de isso não é pra mim, né? Então, acho que... E tem a ver com aquilo, porque eu já presenciei coisas desse tipo, Custódio, quando eu estava na Universidade Federal. Um aluno da graduação pega, por exemplo, um caminho de Swan, do Proust, e aí chega alguém ali e diz assim... Você não tem ainda a capacidade intelectual de ler esse livro. Então, você entende? Que aí isso afasta as pessoas. Óbvio. Né? Nesse lugar, por exemplo, eu sou fã mesmo do José de Alencar, por exemplo, Senhora. Gente, o sonho da minha vida era fazer uma vingança que nem a Senhora. E eu disse, adoro, quero arquitetar essa vingança. E eu achava maravilhoso. Eu ficava assim, brincando com aquilo. E sempre pra mim teve esse lugar, assim, de entrar do prazer. E quando eu estava em sala de aula, eu fazia muito isso com os meus alunos. Legal. Assim, os jovens mesmo ali do ensino médio, né? Eu lembro que uma vez eu fui ler... Que tem um trabalho muito importante também com esse grupo, né? Porque é ali que você... Ou você forma um leitor, ou eles desistem, né? Sim. Eu lembro que eu peguei o Passeio ao Farol, da Virgínia. E aí tem uma cena lá que ela tá ali dizendo o quanto que ela tá com raiva daquele pai. E aí eu lendo, eu disse, gente, esse livro foi escrito em 1000, papapá. Levanta aqui a mão quem já teve raiva do pai. Todo mundo. Eu digo, vocês estão vendo como isso aqui é atual? Então, eu acho que tem um pouco desse trabalho da mediação também. Sim, total. Desse aprofundamento, desse olhar, de como é apresentado. Sim, perfeito. E para esquecer? Para esquecer... não sei se eu diria para esquecer... Um livro para esquecer. Eu tive um livro... Agora eu lembrei de um único livro que eu abandonei. Não pelo livro ser ruim, o livro é bom, mas ele mexeu muito comigo. E eu não consegui terminar. Porque ele é muito cinematográfico, muito descritivo. E era muito angustiante aquelas descrições, que foi o Suicidas, do Rafael Montes. Nossa, aquela... É uma história de uma roleta russa, com vários jovens que vão se matando e vão descrevendo. Aí tem uma cena que tem... Aliás, o Rafa, né? Jantar secreto também. Gente, o Rafa, ele mexe com a gente de um jeito. Eu tava com ele esses dias. Ele tava aqui num evento sobre roteiro e a gente tava conversando sobre isso. Então, ele teve aqui também, já tem episódio dele. Ele é muito Spoiler. Eu adoro spoiler. Eu amo spoiler. Então é muito cinematográfico. E aí tem uma cena... Posso dar spoiler da cena? Pode. Posso. Só da cena. Né? Pra quem gostar dessa coisa assim, bem, já vai correr e vai pegar e vai ler. Né? Que a personagem, a mulher é morta, e o outro jovem que era obcecado por ela vai ter uma relação, vai abusar dela depois de morta. Então, assim, mexeu muito comigo. E aí eu disse, não tô dando conta. Parei. E aí disse, depois eu vou tentar voltar. Mas até agora não voltou.
Não voltei ainda, mas... Você acha que vai voltar? Eu acho que vou voltar. Boa. Eu pretendo voltar, até porque, assim, o Rafael tem uma coisa diferente de mim, que ele é muito descritivo. Muito. E muito cinematográfico. É como se você... Tanto é que ele tá fazendo tanta coisa para cinema, né? Pra TV. Exatamente. E eu acho que isso é muito lugar, porque eu sou uma autora pouco descritiva. Eu entro mais no psicológico da personagem, eu fico mais naquele lugar. Eu dou mais sugestão dos objetos, assim. Exato. E acho que temos muito para aprender com ele, sabe? O Rafa vai na cena em si, é muito cinematográfico. É como se você visse. É como se visse aquilo efetivamente. Muito bom. Bom, mas pelo menos é um esquecer médio. É um esquecer temporário. Vou voltar para ele. Tá, boa. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do Filha Primitiva. Conta para mim um pouco da temática e por que você escolheu essa temática do Filha. A Filha Primitiva, ele começa comigo pelo silêncio. Ele começa com essa investigação do silêncio. Porque eu comecei a pensar que o silêncio, por exemplo, muitas mães trabalham com o silêncio como se o silêncio protegesse. E para mim o silêncio ele só fomenta a violência. Então é um livro sobre maternidade, é um livro sobre violência, é um livro sobre silêncio, é um livro sobre racismo, é um livro que ele vai tocar em muitas questões, assim, que inclusive para mim eu fico pensando, será que eu abri questões demais no livro? Mas elas estão muito interligadas, elas estão muito interrelacionadas. Então foi isso. E o desejo de escrever A Filha Primitiva, ele veio dessa obsessão. Assim, muita gente pergunta, Vanessa, é autobiográfico? Né? Várias pessoas... Porque existem aproximações em relação à personagem que escreve. O livro foi ambientado em Fortaleza, Ceará, também, que foi uma coisa que eu quis muito, Custódio, porque eu ouvia o seguinte: não, para ser universal, você não pode escrever sobre o Ceará. E aí, inclusive, estava agora na abertura da Audible no Brasil, numa mesa com, enfim, vários artistas e várias pessoas, e eu falei muito sobre isso. Eu disse assim, eles aplaudiram, eu fiquei, nossa, que emoção. Eu falei, se Cristóvão Teza escreve sobre Curitiba, Giovana Madalosso sobre SP, por que Vanessa Passos não pode falar sobre o Ceará? Sobre Fortaleza? Jefferson Tenório sobre Porto Alegre e por aí vai. Então eu peitei isso, foi uma das coisas que eu peitei lá no início. Então vem desse olhar para a investigação do feminino. Porque para mim é algo que está em mim, é algo que tem esse estilo. E eu fui entrando nessa geração de mulheres. E na maneira como os traumas eles se perpetuam de alguma maneira, quase que de forma inconsciente. Porque eu estou sempre pensando nesse lugar do não dito, nesse lugar do inconsciente que vai, por exemplo, essa filha que odeia essa mãe, mas não se dá conta do quão parecida é com ela. Então vai muito desse olhar, e eu fiquei completamente obcecada por elas. Talvez por isso tenha passado tanto tempo, foram 4 anos, foi um parto de 4 anos. Nossa. A Filha Primitiva. E eu entrava nas dores de cada uma delas. Dessa avó, dessa mãe e dessa filha. Porque... Que é um ciclo ali também, né? As histórias se repetindo, né? É um ciclo. E é um ciclo em que, de alguma maneira, elas não se dão conta de que isso está acontecendo. Inclusive, eu faço uma menção à canção Como os Nossos Pais, né? Porque fala um pouco... Eu acho que é o momento ali que a personagem tem uma catarse também. Ela se dá conta sobre isso. Então... É isso. É incrível. Eu acho que tem um outro tema que você traz que é bastante importante, que é a não romantização da maternidade, né? Essa coisa de é tudo lindo na maternidade, né? Então a gente sabe, né, ali que é muito difícil para a mulher, né? Tem que abrir mão de muita coisa, né, ali na vida e tudo. Como é que foi para a escolha desse caminho e que retorno você recebeu nesse aspecto? Porque assim, eu fiquei e num papel de homem ali, de leitor homem, tudo, assim, aliviado de você ter tocado nesse tema de uma
forma tão clara, vamos dizer assim, sabe? Tipo, a personagem fala, cara, enquanto eu estava no papel de mãe, eu queria ser escritora, eu nunca tive tempo para isso, né? Para esse ser, né, se transformar em escritor e tudo. A maternidade não me permitiu isso, ela me tirou isso, né? Então, assim, o que a maternidade nos dá como mulher e o que a maternidade também nos tira, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante que a gente muitas vezes prefere não falar sobre ele, né? E ficar nessa romantização. Então, como é que foi escolher esse tema, tocar nesse tema, e qual foi o retorno das pessoas, das mulheres, com relação a isso? Porque também deve ter gente que fala, não, a maternidade não é isso, né? Deve ter também o outro entendimento também, né? Sim. Foi muito desafiador. Eu acho que escrever A Filha Primitiva foi uma das coisas mais corajosas que eu fiz. Sem dúvida. Depois de pedir exoneração. E quase infartar meus pais. No concurso público. Então, eu lembrava o tempo todo da Rosa Monteiro falando no A Louca da Casa, que tem algumas escritoras que tem tanto medo do que o outro vai achar do que ela escreve, e às vezes é um pai muito autoritário, às vezes é alguém da família, enfim, fica nesse lugar do receio que elas nunca conseguem escrever a história que elas desejam. E eu falei, quando eu vou escrever essa história que eu tenho necessidade de contar. A Maya Angelou fala que não tem agonia maior do que ter uma história não contada dentro de você. Então, eu estava parada nisso. E eu falei, não vou me preocupar. É aquele momento de ligar o F. Sabe? De parar e pensar assim, eu preciso escrever isso, eu não vou me importar com o que vão achar de mim, com o que vão perguntar, o que vai ser isso. E eu fui entrar nas dores dessas mulheres. E é muito legal porque a ficção, aquilo que eu falei pra você, é ficção, mas também remete às minhas próprias dores. Sim. Vai me atravessar em algum momento. Você falou aí no início da nossa conversa que você foi mãe adolescente, né? Muito jovem. Então, também, obviamente, deve ter tem uma proximidade. Deve ter uma proximidade também com o tema, exatamente. Né? Então, foi isso. Eu tomei essa decisão e eu me entreguei completamente ao processo de escrita. Assim, sem hesitação do que colocar, de quais cenas colocar, de que palavras usar, porque essa personagem, ela é movida pela raiva. Sim. Então, aqui não tem a raiva da mãe, a raiva de não conhecer o pai, a raiva, né, de tudo dos ali, homens, né, dos homens. A raiva da violência, a raiva da escassez, a raiva de tudo. A raiva de não se reconhecer, de não se achar, né? Como ela diz, de ter que trabalhar o dia inteiro para encher o bucho para poder alimentar a criança. Então, é toda uma questão assim muito intensa que ela vive. E eu entrei dentro disso, literalmente, assim, para poder escrever A Filha Primitiva. E o que você fez uma segunda pergunta junto com essa, que foi a recepção. A recepção. Isso, das pessoas, das mães principalmente, né? Eu acho que... Depois que eu escrevi, eu me preparei para levar pedrada, sério. Porque é o que eu também comentei. O inverso também é verdadeiro. Tem gente que esse momento é super romântico. Principalmente porque estamos, né, assim, vivemos um período extremamente tradicional. Imagina, a sociedade não aceita que mulheres decidam não ter filho. Né? Tipo, já começa assim, como assim você não quer ter filho? Tipo, oi? Imagina alguma mãe que tem um filho. E aí sabe o que é interessante? Que não acha que não tá no melhor do momento para ter esse filho. Vou falar de uma crítica, assim, porque ele foi muito bem recebido. Boa. Que me causou espanto, porque eu me preparei pra pedrada. Eu achei assim, eu tô tocando em lugares tabus, que é a desromantização da maternidade, a dessacralização da religião. Exato. Que também tá muito aqui interligado. E aí eu falei... Eu estava pronta para responder as perguntas. Eu brifei. Eu estava com briefing. Eu estava preparada. E aí o pessoal emocionado, mulheres, homens, ele alcançou o grande público. É um livro que tem mais de 2.300 avaliações na Amazon. Que legal. Demais. Ele já está na 4ª edição, em um ano.
E, assim, grandes edições, porque diferente de uma editora independente, o Grupo Editorial Record é um grande grupo, então são tiragens grandes. Então, ele alcançou muitos leitores e alcançou a crítica. Ele saiu na Folha de São Paulo, Valor, Rascunho, Ilustríssima e tal. Mas, o que acontece? Você trouxe um ponto importante que está sendo debatido, que é essa questão da descriminalização do aborto, né? Eu lembro que um leitor, não sei se foi numa avaliação na Amazon, agora eu não lembro, acho que sim. Ele falou assim, não achei crível essa mulher com tanta raiva desse filho, dessa filha, não fazer um aborto. Temos a resposta, né? Então, assim, e sem falar que uma mulher periférica, porque uma coisa é uma pessoa extremamente rica, né? Dizer, não, eu vou. Outra coisa é ir para uma clínica clandestina, outra coisa é, sabe? São tantas questões, são tantos atravessamentos, então às vezes a pessoa vai olhar do seu lugar de privilégio, entende? Vai criticar do seu lugar de privilégio. Então, o livro ele foi muito bem recebido nesse sentido. Eu tive mães que me disseram assim, desde... Eu acho que o depoimento que mais mexeu comigo foi de uma filha, na verdade. Não foi de uma mãe. Uma aluna do ensino médio, da escola pública. Eu fiz um projeto, estava num projeto em Porto Alegre, presencialmente. Ela falou, eu queria te agradecer. Não é uma pergunta. Eu queria dizer que depois que eu li A Filha Primitiva, eu descobri que a minha mãe me ama. E aí eu jamais esperei ouvir isso, né? E aí ela falou assim, não, é porque a minha mãe... Ela trabalha muito, ela nunca diz que me ama, ela não me abraça, ela não me dá carinho, toque. Mas toda manhã ela acorda muito cedo, de madrugada, assim, cedinho. Aí ela vai na padaria, ela compra o pão que eu gosto e ela deixa em cima da mesa antes de trabalhar. E aí, quando eu li A Filha Primitiva e essa relação de afeto que é costurada pela comida, eu entendi que a minha mãe me ama. Então, assim, lindo isso. Eu recebi depoimentos lindíssimos, assim, nesse sentido, de uma mãe que falou, obrigada por escrever, porque isso tudo aconteceu comigo. E eu nunca contei pra ninguém, porque senão as pessoas iam me internar, elas iam dizer que eu sou louca. Exato. Que senti tudo isso. E ela falou, eu odeio a maternidade, assim, eu odeio esse lugar. E eu fui... ter uma relação de empatia com meu filho muito tempo depois, né? A Giovanna Madalosso, que além de uma baita escritora, é uma amiga, ela diz assim, tem mulheres, porque não é só ter o filho, nasce um filho, nasce uma mãe, tem que nascer uma mãe. Exato. E aí ela fala que às vezes a mãe adota assim que sabe que engravidou. Às vezes adota quando o filho nasce, quando ela olha para o filho. Às vezes ela vai adotar meses depois. Tem mulheres que não vai adotar nunca. Ela vai ter esse lugar de pertença da maternidade. Perfeito. E é isso, assim. Então foram depoimentos muito bonitos e muitos ligados ao perdão também. Porque o perdão também era uma questão para mim. Sim. O mais difícil para mim foi escrever o final, Custódio. Porque eu disse, como uma história que tem tanta raiva, tem tanta violência, tem tanto ódio, caminha para um perdão, que era o que eu queria. Eu disse, isso não pode ficar clichê. Foi o mais difícil para mim. E eu tive depoimentos de leitores que disseram, Vanessa, minha mãe morreu ano passado e eu entendi. E hoje eu sou grata a ela por ela ter morrido sem nunca me contar o que eu queria saber. Porque ela morreu com aquela dor sozinha. Quando eu li A Filha Primitiva, que eu vi tudo isso aqui, eu disse, nossa, ela tinha algum motivo muito forte para guardar e para não me contar o que eu queria saber. Então ela morreu com aquela dor. E que nem sempre a gente precisa saber tudo também, né? Acho que também é um outro ponto. E aí foi isso. Então, assim, às vezes eu sou surpreendida. Eu choro com esses depoimentos porque é muito forte, né? Muito legal. Importantíssimo, sem dúvida. E que bom esses retornos. Porque na hora que eu te perguntei, eu estava ainda muito numa perspectiva do retorno das mães. E que legal também ouvir o retorno das filhas. Do lugar da filha, do lugar da mãe. Que legal. Isso foi muito, muito positivo. Demais. Né?
Eu até fiz um vídeo, né, depois que eu li o livro e tudo. Eu também fiquei muito impactado com a história. Fiquei bem emocionado também quando terminei de ler. Durante a leitura e principalmente também quando eu terminei. E aí, com essa coisa, né? Por que uma mãe que abandona um filho, né, choca tantas pessoas? Por quê? Do que você pesquisou, do que você estudou nesses 4 anos para montar, né, esses personagens. Por que você acha que isso ainda choca tanto? Por que as pessoas não respeitam não tem essa consciência do respeito por esse lugar dessa mulher nesse momento? Olha, é interessante porque a gente tem uma sociedade muito patriarcal. Uhum. E uma sociedade em que o machismo ele não está apenas na boca, no discurso e na cabeça dos homens. Também está no feminino. Porque as mulheres são criadas dentro desse mecanismo, dentro desse olhar, dentro dessa configuração. Uhum. Tanto é que, é engraçado, a gente estava falando aqui nos bastidores o quanto que a gente gosta de marketing, né? Sim. E o que marketing tem a ver com isso? Uhum. Tem a ver que uma vez eu recebi uma crítica de uma colega, uma pessoa que me conheceu e ela falou: ai, Vanessa, eu te adorei. Assim, presencialmente, eu gostei muito de você. E nas redes sociais, eu achava teu marketing muito agressivo. Olha que interessante. E eu achei lindo aquilo, porque me fez refletir, a gente bateu um papo ali, depois eu escrevi uma coluna sobre isso. Por que soa agressivo o meu marketing, né? Por que isso para a mulher? Porque é muito comum a mulher pedir licença, Exato. a mulher pedir desculpa, a mulher dizer: deixa eu te apresentar o meu livrinho nesse lugar. Exato. Você entende? E é muito naturalizado, é muito comum. O homem faz tudo que faz e é naturalizado, como se ali fosse o lugar dele, pronto. E a mulher precisa estar nesse lugar de coadjuvante. Coadjuvante. Não, coadjuvante, acho que é mais do que isso. É nesse lugar de pedir permissão para existir, quase. Exatamente. É nesse lugar. Então, quando tem uma mulher segura, uma mulher que apresenta o seu trabalho, apresenta a sua literatura de forma confiante, isso é agressivo. Você entende? Não, deixa eu apresentar aqui o que eu fiz, esse trabalho, isso aqui. Não tá nesse lugar de dedos, de pisar em ovos, sou agressivo. E aí, voltando para a maternidade. A mulher já está nesse lugar sendo vista, sendo observada, o que veste, o que fala, como fala, tudo. Quando a mulher passa do patamar de mulher para mãe, é quase uma Nossa Senhora. Sabe? Ela é sacralizada. A mulher mãe, ela inclusive perde o direito de gozar. Ela perde o direito de ser um corpo, de ser uma mulher. A primeira coisa que eu ouvi quando eu terminei A Filha Primitiva, eu gosto das críticas, eu gosto de debater, eu gosto de conversar. E eu lembro que eu levei um capítulo, vou dizer o santo, mas não vou dizer o nome. E aí, a pessoa leu um capítulo, a gente estava num momento com escritores. E aí o escritor falou assim: olha, achei tecnicamente bem escrito o seu livro. Gostei, acho que estava bom, papapá. E aí foi falar da forma. Quando termina, ele me faz a pergunta infeliz: o que a sua filha vai pensar de você quando ler seu livro? Você entende? É esse lugar. Exato. Da mulher mãe. Nossa, porque um homem pode escrever o que quiser, um serial killer. Exato. Rafael Montes escreveu tantos serial killers que a gente adora, assiste. Exato. E fica ali. E nem ninguém por isso pergunta ele é se ele é um condenado. serial killer. Exato. Você entende? Então tem esse lugar. E lá em casa virou piada, gente, sério. Minha filha, porque minha filha agora tá 12 anos, adolescente. Adolescente faz piada de tudo. E aí, numa entrevista para uma revista, ela falou assim: mãe, as pessoas acham que você é uma mãe muito cruel, porque você escreveu A Filha Primitiva. Mas ninguém imagina o quão grudenta você é. Né? Porque agora ela tá nesse lugar que eu quero ficar beijando, abraçando. Bom, a resposta está dada, né? A resposta está que dada. foi colocada está dada. É né? isso. Tipo,
Maravilhoso. Ó, a gente está caminhando para o finalzinho aqui, infelizmente. Eu queria ler um trechinho aqui, muito pequeno, mas foi um trecho que me tocou muito, eu gostei muito. Queria dividir aí com quem está assistindo a gente aqui. E depois de fazer uma pergunta em cima dele também, obviamente. Percebi que toda personagem que ela inventava era diferente. E, ainda assim, era ela mesma. Tinha que ter muita imaginação para contar a mesma pessoa de modos distintos, como se fosse a primeira vez. A fome ensinava a ser criativa. E essa mesma fome eu também tinha, de outro jeito. Vontade de escrever e criar histórias para tapar os buracos que existiam. Esse trecho me tocou bastante, né? Porque é esse momento da busca ali, né? Onde eu vou achar os meus buracos para fazer coisas para tapar os meus buracos, né? E aí eu queria te perguntar, em cima disso, nesse aspecto, você escreve para tapar quais buracos em você? Uau! Que desafio! Devia ter passado as perguntas antes. Não, tô brincando. É muito desafiador porque, como eu falei, a literatura e a escrita me salvaram mesmo. Uhum. Assim, as pessoas me perguntam, Vanessa, por que você repete tanto isso? Porque eu sobrevivi para contar a história, Custódio. Sim. Então, assim, eu tô aqui, hoje é a minha voz. E eu acho que todos nós temos muitos buracos, muitas lacunas. Sem dúvida. Muitas, sobretudo nós mulheres, muitas violências. Eu lembro que numa entrevista me perguntaram o que tem da Vanessa esse atravessamento por essas diversas violências, sabe? Uhum. E para mim as violências, elas são pequenas mortes, sabe? Sem dúvida. São pequenos lutos. Uhum. Eu vejo o luto muito nesse lugar também, do luto não apenas da morte em si. Física, uhum. mas algo morreu. Então, assim... Incrível. Inclusive, um luto que é interessante, tem uma fala dessas duas, dessa mãe e filha, que ela diz assim, você amamentou, pelo menos você voltou para o seu corpo. Que corpo? Nunca é possível voltar para um corpo, sobretudo para um corpo depois que passa por uma maternidade. Então, sem dúvida. Por que muitas mulheres têm uma depressão pós-parto? Por que tem o baby blue? Por que tem tantas questões ali? Porque é um luto. É um luto da mulher que se foi e nunca mais vai ser. Sem dúvida. Sabe? Então, eu descobri, e talvez eu acho, e eu sou uma autora que planejo. Eu planejo, eu pesquiso, mas tem coisas que a gente só descobre enquanto escreve. Uhum. E eu descobri o quanto que o ato de parir e a maternidade, ela também pode ser violenta. Por exemplo, quando você tem um corpo e as estrias estão ali rasgando, porque o que é a estria? É um rasgo no corpo que não está comportando levar um outro corpo. E a gente escuta o tempo inteiro de que parto natural... É normal, é biologicamente... Gente, tudo aquilo ali é extremamente violento, sabe? Mas tá também na ambiguidade do parir que eu trago, que é o dói parir palavras. Dói mais ainda viver com elas dentro. Uhum. Então, eu acho que a maternidade tem esse lugar, sabe? De... É uma revolução. Eu sou completamente apaixonada pela minha filha. É uma das pessoas para quem eu dedico, né? Eu falo que Bela foi o erro mais acertado de toda a minha vida. Mas eu não posso esconder esse lugar. Exato. Desse desafio, sabe? Dessa culpa que a Natália Timmerman fala também no Pós-Fácil. Eu lembro que no ano passado eu em turnê com um livro. E aí eu recebi a notícia de que a minha filha tirou uma nota baixa. Eu disse, é minha culpa. Uhum. É minha culpa porque eu tô viajando, eu tô em turnê. Não cuidei disso. E a sociedade também tem esse lugar de dizer assim, olha, cadê a filha dela? Uma mãe desnaturada. Se fosse o homem, seria estar investindo na carreira. Exato. Então, é esse lugar que ainda eu que tenho uma desconstrução... ainda não consigo fugir completamente. Ainda me pego nessa culpa. Ainda me pego nesse lugar, sabe? Sim. Perfeito. Excelente. Eu fiquei aqui enquanto você falava, eu estava aqui em outro
viajando aqui, porque assim, é verdade, assim, é muito verdade isso, né? Esse lugar essa normalização desse lugar do homem, da ausência do homem na casa, porque está cuidando da carreira. Cadê o pai? E a mãe não pode viajar a São Paulo e Rio, porque se acontecer alguma coisa com o filho, ela vira grande culpada pelo desastre, vamos dizer assim. E olha que interessante, eu lembrei de um depoimento de uma leitora num clube de leitura. Porque assim, A Filha Primitiva tem participado de muitos clubes. Muito legal. Importante. E ela falou assim: na nossa discussão no clube, eu consegui refletir o quão machista eu sou. Às vezes as pessoas me chocam assim com a verdade que elas trazem. E ela falou: deixa eu dizer uma coisa, enquanto eu lia, eu tive raiva o tempo todo dessa mulher. Essa personagem me gerou raiva. Eu tive muita raiva dela com a filha, com a mãe. E eu ficava questionando essa mulher. E aí aqui, na discussão, eu lembrei que eu não tive tanta raiva do Venâncio no Tudo é Rio. Ou seja, que eu consegui facilmente perdoá-lo. Sim. Que eu consegui facilmente. Então, olha que é interessante, como o erro masculino. E aqui no livro fala, é fácil esquecer erro de homem. Mas o erro feminino, a mulher é colocada nesse lugar para não errar. Não temos o direito de errar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito forte. E o livro escancara isso. Ele traz aqui sem meias palavras. Sem dúvida. Bom, chegamos aqui ao final. Chegamos nesse final aqui profundo de discussão que eu adorei. Vamos ter momentos de terapia. Vivi não tá querendo finalizar, ela tá ali se chicoteando. Tipo, falem mais sobre isso. Papo super gostoso. Até antes de encerrar, eu queria perguntar, você tá escrevendo alguma coisa? Tem um novo romance vindo aí? Tem um novo romance. Eba! Nossa. Assim, temas mais tranquilos? Bem tranquilos. Eu vou falar sobre loucura. É ótimo. Sobre como os traumas somatizam e adoecem o corpo. Então, é muito desafiador. Esse tema, ele vai tocar nesse lugar e ele atravessa um lugar pessoal também. Porque uma das personagens do Bença é a minha tia-avó, para quem eu dedico. Então, talvez por isso está sendo mais desafiador colocar ele no mundo. Sim, sabe? Imagino. Mas assim, foi entregue para a editora, finalmente. Já foi? Foi entregue. Olha! Mas eu tô pensando assim, deixa eu fazer mais uma versão. Tô só na 10ª. Então, talvez... E aí, assim, não sabemos ainda, não temos data ainda. Mas já tem título, obviamente, que você já entregou. Chama Bença. Bença. Olha, porque gosto. Também tá nesse lugar da ancestralidade, dessa relação, desse legado que uma mulher deixa para outra. Isso é muito bonito, assim. Maravilhoso. E é isso. Maravilhoso. Então, mas não tem data ainda. Não tem data. Mas quero que seja ano que vem. Não deve passar disso. Você já está nesse estágio e para de revisar. Já tá Eu sei que já tá bom. Ai, meu Deus, mas super obrigado. Que brincadeiras à parte, gente, obviamente. Eu não tenho nem esse lugar de fala para falar que um texto tá bom, tá no momento de parar de ser revisado ou não. Eu tô falando sempre de um ponto de vista de leitor, obviamente, e fiz uma brincadeira aqui pelo texto maravilhoso que foi produzido no Filha Primitiva. Se já tá nisso aqui, você pode ficar tranquilíssimo. Aí sim você pode parar. E eu tenho certeza que se não tá muito próximo. Então eu queria te agradecer demais, papo super gostoso, né? Falamos de autoras novas, de obras, de temas que a gente precisa conversar sobre eles. Eu acho que você trouxe temas muito bacanas. De vida, né? Porque a vida atravessa a literatura também. De gestos de amor que a gente precisa falar, que eles estão muito além do eu te amo, né? Então, assim, papo super gostoso, me emocionei muito em alguns momentos também, queria te agradecer demais, foi super gostoso. E aí, quando sair o novo livro, você volta aqui para contar dele pra gente também mais uma vez, tá bom? Olha, agradeço todo o carinho, como eu falei, assim, o trabalho que você faz de fazer a literatura, os processos criativos chegarem em mais pessoas, chegar num grande público. Eu penso muito nisso porque, como eu falei, a literatura salva. Então, se ela me salvou,
ela pode salvar você, Exato. ela pode salvar outra pessoa e levar nessa reflexão de tantas coisas, como os vários depoimentos que eu escuto. E eu queria terminar lendo um trechinho também. Ah, por favor. Porque eu gosto de falar sobre literatura e trazer a literatura, que é um dos trechos que as leitoras e os leitores falam muito. Gosto. Agora me dei conta. A chegada da menina me engravidou de novas palavras. Fico pensando que escrever é um parto infinito. A gente vai parindo devagarzinho, letra por letra, que se não saem, ficam encruadas dentro, fazendo mal. Ferindo a gente, feito felpa que entra no dedo. Tem que tirar com a agulha. Espremer o pus. Dói, pare palavras. Dói mais ainda viver com elas dentro. Não, maravilhoso demais. Não, e essa coisa do parto, né? O parto para sair um texto, né? Dessa você metáfora. Faz essa metáfora. Que maravilhoso, obrigado. Isso. Deixo para vocês, gente, leiam A Filha Primitiva. Leia A Filha Primitiva. Que é maravilhoso aqui para vocês. Tem físico, tem e-book. E agora saiu o audiolivro. Maravilhoso. Então, para quem gosta de ouvir pela Audible, esse também, mês todo tá grátis. Também pode aproveitar ali o momento que é mais difícil de levar o livro físico e tudo. Vai ouvindo. E delicioso. É uma conexão, é mais uma forma de se conectar aí com a literatura e com a escrita incrível da nossa querida Vanessa. Obrigado mais uma vez, Eu tá? que agradeço. Gente, super obrigado aí pela audiência até agora, até aqui. Não deixa de comentar aqui o que vocês acharam do episódio, das dicas que a gente trouxe aqui, de autores, livros, tudo. Quem vocês gostariam de ouvir aqui também no podcast, de outras pessoas, outros autores, ou pessoas conectadas com literatura. Não deixa de comentar aqui embaixo, que obviamente que a gente vai fazer o convite aí na sequência dessas pessoas que vocês gostariam de ter aqui também, tá bom? Então, super obrigado pela audiência aí. A gente se vê já no outro episódio aí, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Um beijo grande.